O bagulho é doido mesmo. Primeiro eu queria começar, velho, sabendo essa história da medicina. Como que foi essa parada de você fazer medicina e falou, não, agora vou criar conteúdo e tal. Como é que foi? Então, foi um processo assim, eu falo que o processo de eu resolver largar a medicina foi longo, mas ao mesmo tempo foi muito rápido, porque do momento que eu tomei a decisão, assim, eu só larguei e fui, sabe? Porque assim, eu fazia medicina, eu tava no 7º período já, e assim, né, já tinha passado do meio, já tinha feito festa de meio médico e tudo mais. Então na minha cabeça, na verdade, nunca foi uma opção largar a medicina. Sabe, tipo, não, mesmo que eu não estivesse feliz, não estivesse gostando, porque também não era uma coisa tipo assim, meu Deus, tô morrendo, sabe? Eu era de boas, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, então eu gostava de estudar e tal. Só que ao longo dos períodos a gente começa cada vez mais a atender pacientes na prática, né? Então, assim, eu gostava muito da parte de estudar a medicina, achava muito interessante. A teoria e tal. Tipo, o corpo humano é muito fascinante, né? Saber as doenças, as coisas, eu acho isso muito legal. Então, até hoje eu gosto de ficar sabendo dessas coisas, adoro poder estar, por exemplo, em discussões sobre medicina com meus amigos da medicina. Eu falo que eu fiz medicina por causa das amizades e pra eu entender o papo deles, porque se eu fizesse fora eu não entendesse. Ficava sempre boiando na resenha, né? Meu namorado também, né? Meu namorado, ele faz medicina, então assim, aí eu consigo acompanhar melhor. E assim, eu sentia que no meio que não tinha essa opção, justamente porque, tipo assim, padrões, né, que a gente segue, você entra na faculdade, você forma. Ainda mais medicina na UFMG. Tem uma pressão, né, velho? Exatamente. Então, assim, era uma coisa que realmente não passava na minha cabeça mesmo, eu sabendo que eu não amava, assim. E quanto mais eu ia atendendo pacientes ao longo dos semestres, porque assim, primeiro você começa atendendo uma vez no semestre, depois umas 4 vezes, aí depois toda semana. Aí nesse semestre que foi o que eu larguei, eu já tava atendendo várias vezes na semana. E tipo, eu odiava, assim, mesmo. Isso no hospital? Tipo assim, você ia pro hospital? É ambulatório, na verdade. Tá. A gente ia eu tinha atendimento em ambulatório e em posto de saúde. No hospital ainda não. O hospital ia mais no internato. Tá. Que eu não cheguei a fazer, saí antes, né? Porque eu sou leigo, tipo assim, Sim. Mas aí a gente atendia em ambulatório, posto de saúde, assim. Eram consultas bem tranquilas, nada muito extraordinário. Até coisas bem normais, só que mesmo assim, eu nunca me identifiquei, sabe, com a prática médica. Eu não gostava mesmo. Eu fugia de consulta, eu faltava aula porque eu tava tipo, meu Deus, eu não quero atender hoje. Então assim, eu fui vendo que foi pesando cada vez mais, à medida que eu fui tendo que realmente exercer a medicina, sabe? Então isso já foi me fazendo repensar, tipo, né, não tô gostando do que eu tô vivendo aqui, será que eu vou querer viver minha vida assim? E o que eu vou fazer se eu não... Exatamente. Né? E aí eu dei sorte que no mesmo ano que começou a intensificar esses atendimentos, eu comecei a fotografar também, né, igual você falou, eu sou fotógrafa. Então eu comecei a fotografar puramente por hobby. Foi em janeiro de 2019. Eu comecei a tirar foto de amigas, assim, tipo, uma ou outra influenciadora, tipo, mini influenciadoras que eu conhecia, assim. Mais local e tal, exatamente, mais de Instagram, que eu chamava, elas topavam. Então eu comecei assim, 100% por hobby. Eu falo que hoje eu nem lembro direito por que eu tive tanta vontade de começar, porque eu realmente não tinha intenção nenhuma de monetizar isso. Eu achava que era só muito legal, sabe? Tipo tocar um instrumento, assim, exatamente. Achei doido de fotografia, vou começar a... Comprei uma câmera, então foi assim, foi uma coisa que uma coisa foi levando a outra. Bem natural, tipo. E aí eu fotografei elas e eu amei, eu comecei a postar no Instagram. Minha intenção nem era postar no Instagram. Na época, meu namorado que insistiu muito, tipo assim, você vai postar, senão eu vou postar, porque suas fotos são muito boas. Velho. Você tem que postar. Não, ele é com certeza a pessoa que mais me incentiva hoje, assim. Aí, um salve pra ele, como é que ele chama? Sim, Matheus. Aí, salve, Matheus. Mandou bem. Ele me incentivou demais nesse início. Então, assim, aí ele falou, não, posta, que você é muito boa e tal. E aí eu comecei a postar e realmente o feedback foi sendo muito legal. E aí depois de acho que deu uns 3 meses que eu tava postando frequentemente, assim, no feed do Instagram e tal, no Instagram como fotógrafo, eu comecei a receber pedidos de orçamento e eu fiquei tipo, o quê? Eu não faço ideia de como que eu vou fazer um orçamento. Eu nunca tinha, assim... Como que você precifica a parada? Exatamente, eu não sabia nada. Eu não sabia quantidade de foto, tempo que eu ia levar, porque eu só fazia as coisas na brincadeira mesmo, no hobby, com amigas. Então sempre era uma coisa assim, que a gente ia lá, se virava com as roupas, nossas roupas mesmo e tal. Tipo assim, o que você tá fazendo hoje? Vamos tirar umas fotos? Tipo... Exatamente. Não, já rolou isso várias vezes, assim, com amigas minhas.
Então, aí foi assim. Aí, tipo, comecei a receber orçamentos, aí eu falei, também não vou perder a oportunidade, né? Lógico. Tipo, é interessante. Ainda mais que na medicina a gente não tem como ganhar nada, não tem como fazer estágio e tal, né? Então aí eu falei, beleza, vou começar a fazer umas fotos. Consegui construir um orçamento. E aí foram surgindo novos clientes, tipo, pessoas de indicação, né? De quem tirou foto que eu indicava para outras pessoas e tal. E aí eu fui vendo que, tipo assim, eu tava amando aquilo muito mais que a medicina, inclusive, sabe? E era muito frustrante, porque eu não conseguia conciliar os dois. Eu tentava muito, mas querendo ou não, eu não fazia nenhum dos dois muito bem, sabe? E a medicina é conseguia. integral, né? Tipo assim, é o dia todo você fica estudando pra caramba. O dia todo, exatamente. E aí, à noite, você tem que estudar pra provas, etc. Mas eu ficava mexendo em foto, por exemplo. Então, tipo, não tinha como eu ficar balanceando 100%. Eu acabava largando algumas matérias. Então, assim, era muito frustrante. E começou a ser mais frustrante porque a medicina começou a atrapalhar a fotografia também. Tipo assim, surgiu uma oportunidade no ensaio, eu não posso, tem prova. Sabe? Coisas nesse sentido. E você ficava, mas eu queria estar na foto. Exatamente. E eu sempre tive essa coisa de arte, sabe? Eu sempre gostei, sempre fui dessa área. Eu falo que hoje eu nem entendo muito bem o que deu na minha cabeça pra eu fazer medicina, sabe? Eu acho que, tipo assim, era realmente aquela questão que você vê muitos pressão, caminhos, né? Tipo, exatamente. Às vezes também. E, tipo, não que eu não gostasse. Igual eu te falei, eu gostava muito de estudar, adoro biologia, adoro saber as coisas, as células, não sei o quê. Só que medicina não é isso, né? A prática da medicina não tem nada a ver com isso. Então, assim, eu gostava também, mas eu sempre tive essa veia pra área artística e eu ignorei completamente todos esses anos, sabe? E aí, agora que realmente, assim, quando eu comecei a fotografar, eu comecei a meio que aceitar, tipo, olha, talvez não vou me encaixar nessa vida de médica ou, enfim, de outras coisas que minha não tem a ver. vocação é outra. Tipo. Que não tem a ver com esse lado que eu gosto de ser criativa, sabe? Até porque durante a faculdade de medicina eu fiz várias outras coisas, tipo assim, eu inventava moda mesmo. Eu não conseguia ficar parada só com aquilo, sabe? Eu abri uma lojinha de acessórios. Eu era maquiadora, fui maquiadora durante a faculdade inteirinha também. Então, e tudo assim, acaba que envolve criação, né? Exatamente, tudo tem a ver com essa parte. Então, assim, eu sempre inventei moda nisso. E aí, quando eu comecei a dar muito certo na fotografia, que foi quando eu comecei a investir mais, que eu fiz meu primeiro curso de marketing, que eu realmente comecei a falar, tipo, vou tratar o Instagram como um trabalho, assim, mesmo que seja em paralelo, começou a dar muito certo. Comecei a ter muitos ensaios e tal. E aí eu fiquei super sobrecarregada, cheia de ensaio pra fazer. E fui ficando cada vez mais irritada com a medicina. Porque eu acho que eu tava vendo que eu gostava do outro lado e não podia fazer nada sobre isso. Mas ainda assim, ainda não pensava em largar. O dia que eu realmente falei, putz, eu tenho a opção de largar, foi numa conversa com meu namorado também. A gente foi jantar, eu acho. E a gente tava conversando sobre essas questões de futuro, eu tava falando sobre como que isso me frustrava, né? Tipo, de não conseguir conciliar a medicina, a fotografia e tal. E aí ele me perguntou, tipo assim, mas coloca assim, né, no preto e no branco. Se daqui 5 anos você conseguisse escolher exatamente como você estaria, tipo assim, todos os aspectos da sua vida, o jeito que você fosse ser mais feliz, exatamente tudo, o que estaria dentro disso? Você largaria a medicina pra ser fotógrafa? Sim. Você largaria a fotografia pra ser só médica? Não. Aí que você... E aí eu falei, putz, aí eu comecei a imaginar realmente como que daqui 5 anos eu queria estar. E se eu pudesse escolher, de fato, não teria nada a ver com medicina, eu estaria muito longe de ser médica, sabe? Tipo, você nem conseguiria escolher talvez a área que você ia se especializar, porque com essa dificuldade exatamente. Exatamente. E eu achava que eu ia querer cirurgia plástica, também tem um pouco a ver. Que tem a criação, exatamente. Mas quando eu comecei a ter aula, eu também odiei. Então, assim, não era pra você, velho. Não era pra você. Eu fui fadada a sair da medicina mesmo. E de toda forma, eu acho que foi muito bom eu ter feito. Eu acho que me amadureceu muito, eu aprendi muito lá dentro, com certeza. Que me ajudou muito no meu trabalho hoje, sabe? Querendo ou não, a medicina envolve muito relação com outras pessoas. Sim. E tanto na fotografia, com a cliente, né? Que eu tenho que dirigir, que eu tenho que ter essa relação. Até no Instagram, que é gerar conexão com as outras pessoas. Você conversar com a galera, né? Tipo assim. Então, assim, com certeza não é algo que eu me arrependo de ter feito a faculdade, mas eu sou, assim, muito feliz de ter tido coragem de ter largado. E eu falei que o processo foi muito rápido, porque foi assim, depois desse jantar, na semana seguinte, eu fui pra aula e aí lá eu já ficava assim, eu vou largar, não tem como. E aí toda aula que eu ia, eu só ficava mais irritada, sabe? Aí eu comecei a faltar um monte de aula. E eu lembro que minha mãe tava viajando na época.
E aí eu não tava com coragem de falar pra eles que eu queria largar a faculdade. Porque uma notícia meio pesada pra você dar pros seus pais, né? Ainda mais depois do meio da faculdade. Assim. Mas aí eu lembro que minha mãe tava viajando e meu pai trabalha o dia inteiro, então ele não percebia muito que eu tava faltando tanto às aulas. E eu já tava processando essa questão de realmente trancar, vendo qual que seria o protocolo, tipo, o que eu teria que fazer pra trancar e tal. Sim. E aí depois eu conversei com eles foram muito mais tranquilos do que eu imaginava. Assim, no fundinho, eles imaginavam que eu ia voltar. Tinha aquela esperança. Porque inicialmente eu só tranquei, né? Tipo assim, eu tranquei meio que pra ver se ia dar certo. Só que eu já sabia que eu ia fazer dar certo. Eu tenho muito isso na cabeça, eu não entro em nada pra ver se dá certo, sabe? Eu vou fazer dar certo até dar certo. Então era muito essa minha mentalidade, mas meus pais ainda achavam que eu ia voltar. Então assim, demorou um tempinho até eles aceitarem que eu realmente não ia voltar, mas hoje eu já fui completamente desligada da UFMG, então nem se eu quiser eu posso voltar mais. Não que eu vá querer, mas assim... tipo assim, foi uma decisão e eu acho que foi uma decisão certa que você tomou, porque totalmente. Você se encontra hoje pra caramba no que você faz, né? E tem muita gente que me pergunta, você teve algum, teve algum momento que você pensou, tipo, será que eu volto? Será que um dia eu vou querer? E não, tipo, no momento que eu tranquei, ou eu lembro no dia que eu recebi um e-mail do trancamento, eu tive crises de riso, tipo assim, eu gargalhava. Eu não acredito que eu fiz tipo assim, sabe, a barriga revirando, tipo assim, meu Deus, tô muito feliz que isso aconteceu. Tipo, então, finalmente fiz isso, né? Desse dia em diante, eu nunca mais tive dúvida. Nunca existiu um pensamento, tipo, será? Não. Então sabe? era isso, velho. Era pra ser, tipo Foi, assim, total. era isso. E legal que, tipo, o seu namorado teve um papel importante, né, velho? Com certeza. Motivou. Eu falo que hoje eu acho que se não fosse ele, eu não teria tido a coragem de largar, sabe? Talvez eu teria tido a vontade, mas eu não sei se eu teria tido esse pontapé. Porque meu namorado é uma pessoa extremamente racional, assim, tipo, muito... lógico e tal. Muito lógico. Então, pra ele é tipo assim, sempre balancear se vale a pena, se não vale, Pô, não sei o quê. É isso. E se ele tava falando que valia, aí eu falei, então pronto, entendeu? Então, assim, foi muito ele, com certeza, teve um papel imenso. Assim. Não, legal demais. Aí, tá vendo? Aviso pros namorados e namoradas. Vocês têm um papel muito importante na vida do seu parceiro. Incentivem seus namorados. Incentivem, motivem, que isso é legal pra caramba.